Amigos queridos, bom dia. Que o nosso Mestre Jesus nos agasalhe nesta manhã com as suas vibrações, a fim de que todos nós possamos sentirmos agraciados, fortalecidos pelo amor de nosso querido Mestre Jesus. Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus 18, capítulo 18, versículo 1. Nós vamos, então, elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que Ele possa nos amparar, trazendo aos nossos corações as vibrações que hão de nos fortalecer, nos sustentar, trazendo aos nossos espíritos novos estímulos, para que possamos compreender cada vez mais a oportunidade que esta existência tem nos oferecido. Nós convidamos a todos a orar conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Queridos irmãos, nós lemos apenas o item 3 para mostrar a todos os nossos companheiros o valor da simplicidade, o valor da humildade, que é uma conquista do espírito após ter passado por toda essa fieira da evolução que somos convidados a viver para compreender também a grandeza do nosso Mestre Jesus e atualmente, nesta atual reencarnação, é preciso que a gente sinta, Senhor, cada dia, cada vez mais, as oportunidades que têm chegado até nós, nos dada pela concessão divina e que o Senhor veio para nos auxiliar. Nós sabemos que o homem aqui no mundo, nós que estamos aqui, muitas vezes achamos que sermos pessoas que cheias de títulos, de graduações, de riqueza, é o que vai nos mostrar quem somos e a importância que temos. E quando Jesus faz essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, colocou no meio deles. Nós precisamos também sempre estarmos preocupados, olhando que os discípulos de Jesus eram espíritos em diferentes ocasiões evolutivas, em tempos diferentes. E eles entenderem tudo aquilo que Jesus lhes trazia, era ainda tudo muito novo para eles, e eles não tinham, na verdade,
essa compreensão do amor e da verdade que o Cristo estava trazendo. Hoje, nós estamos no momento em que estamos cada dia mais reverenciando os valores morais, os valores espirituais, compreendendo a grandeza que nós precisamos sentir dentro de nós para renovar os nossos pensamentos, como também os nossos sentimentos. Somos um espírito que estamos a caminho da nossa evolução. E é por isso que todos nós estamos sendo convidados a entender primeiro o que seja a simplicidade. Quem é o maior do reino dos céus? Quando os discípulos perguntam, Jesus, por ter dito para eles, sou eu, porque eu sou o filho unigênito. Mas Jesus não disse. Jesus nos mostra, por meio da simplicidade de uma criança, aquilo que ele desejaria que nós também compreendêssemos à medida que nós vamos nos renovando pensamentos, renovando construções. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai nos mostrar uma simples, parece que é simples, mas uma frase tão curta, mas de um significado tão profundo. Renovai-vos no Espírito. É preciso que a gente hoje compreenda o que seja isso que Jesus está nos mostrando. Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um lugar, é um estado de consciência, é um estado de harmonia íntima no que penso, no que faço, de acordo com as leis de Deus. E nós precisamos entender que a reencarnação é um processo de aperfeiçoamento para o bem, porque ela é o impositivo da lei. Ninguém vai fugir a isto. Então, quando nós vamos ver que nós, muitas vezes, até reclamamos, falamos que estamos cansados, não temos recursos, é preciso que a gente possa entender que há séculos e séculos que nós estamos caminhando e sem grandes alterações no campo do espírito. Temos nos ligado muito às questões do mundo, às vaidades, aquilo que o materialismo nos oferece. No entanto, se há séculos e séculos a gente tem caminhando, nós temos visto, e isso é claro para nós, que em tudo a natureza nos mostra o sublime renascimento. Como é bom a gente ter a certeza deste renascimento, deste amparo que o Senhor tem nos oferecido. E as nossas lutas, nossas dores, geralmente são convites para que a gente possa observar a atuação da lei de Deus em nossos pensamentos. E aí Jesus disse, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Nós podemos observar que todos os dias nós temos oportunidade de nos renovarmos em esperança. Se nós analisarmos bem tudo que a natureza nos oferece, a natureza é o cenário vivo do processo da nossa educação. Renovam-se as estações. Nós estamos agora entrando no inverno, quando os nossos corações pedem um aquecimento. O frio nos aproxima uns dos outros para que a gente possa não hibernar, mas trocarmos, aquecermos uns aos outros.
Nós podemos observar também que todos os dias nós renovamos o ar, a respiração, e o ar que nós que nós respiramos também renova. Tudo renova. Então essa vaidade, esse orgulho, essa superioridade nossa ainda é uma enfermidade que carregamos. Nós observamos que as nossas células do nosso organismo físico e perispiritual também se renovam. Tudo na vida se renova. Tudo na vida é para modificar. Por que que nós insistimos na nossa vaidade, na nossa arrogância, na nossa superioridade, nos prendemos aos títulos do mundo? Então é preciso que a gente estude mais. Mas não é ler, é compreender, levantando reflexões que ampliam o nosso raciocínio. E com isso nós vamos ampliando as nossas observações, ampliando as nossas meditações. Jesus, que era o mestre, aquele que veio para nos ensinar como modelo e guia, no momento final, já quase no fim da sua existência, quando estava reunido com os discípulos, naquele momento da ceia, ele convida os discípulos para que ele pudesse lavar os seus pés. Olha esse gesto, presta atenção, amigos. Jesus se ajoelha diante do seu discípulo e convida-o para que ele possa lavar os seus pés. Intimidados todos ficaram, mas nós sabemos que o lavar os pés demonstra um ato de humildade, demonstra um ato de amor, mas também demonstra outro ato, o de renovação. Renovando, tirando as sujeiras, os pós do pé, para que pudessem refletir na renovação dos seus ideais. Tudo no Evangelho tem um significado maior que não é voltado para os olhos do homem, mas para os olhos do Espírito. E nós sabemos que a reencarnação que nos conduz é uma porta para que a gente entre para as novas lutas e novos ensinamentos. Todos os dias estamos sendo convidados a observar os nossos atos. E aí vem esse título: aquele que se eleva será rebaixado. Quando seremos rebaixados? Pela própria reencarnação. Hoje estamos numa posição, mas amanhã poderemos estar a outra. E isso aí é justamente o que o Evangelho nos mostra, a cada um segundo as suas obras. O que fizermos hoje responderemos e refletirá no amanhã. Somos o mesmo Espírito. A morte não nos rouba o direito de aprender e de sermos felizes. A morte só termina com esse conjunto de células que é o corpo, mas nós vivificamos em espírito. E aí, muitas vezes, nós vamos ver que o universo é uma corrente de amor constante em movimento. E a encarnação também é uma lei de amor que nos permite crescer. Tudo aquilo que eu fizer para o próximo, eu serei beneficiado se for no bem. Mas se eu fizer pela vaidade, pelo orgulho, eu vou levá-lo ao sofrimento, eu também terei que passar isto amanhã. Porque isto é o acerto com as nossas leis, com a lei que está em nós e com as nossas próprias ações. E é por isso que nós não temos a lembrança de tantas lutas que já passamos, porque a oportunidade que Deus nos dá a cada existência é para que eu eleve os olhos a Deus, compreenda o que seja a vida. E nós temos visto que nem sempre nós temos sido solidários uns com os outros. E nós não podemos aqui ficarmos reportando a elogios que estraga, muitas vezes, o nosso desenvolvimento espiritual. Mas podemos referir aquilo que é tão sublime, que é tão valoroso, que é a amizade, que é a gratidão, que valoriza o trabalho,
e nos alimentam também com pensamento no bem. Então, meus queridos irmãos, não pensemos nós que somos tão importantes, porque ainda não somos simples. E se não somos simples, não somos humildes, porque a humildade é uma conquista do espírito. E aquele que se eleva será rebaixado. Hoje, talvez estejamos numa posição que as pessoas acham que é uma posição de destaque, porque somos pessoas portadoras de títulos acadêmicos. Mas não somos pessoas com títulos de benemerência diante de Deus. E é isso que ele está nos mostrando. Não nos reportamos aqui, meus queridos irmãos, a esses elogios que tantas vezes nós gostamos, que as pessoas nos dizem, nos aplaudem, que tanto estraga, e nós sabemos que essa lisonja tantas vezes envenena o espírito vaidoso. Mas é preciso que a gente volte os olhos para os amigos, para consolidar as nossas amizades, para que possamos desenvolver em nós a gratidão, valorizar todo o trabalho que nos alimentam e que nos sustentam nas horas que nós precisamos. Alimenta o nosso pensamento no bem. A esperança jamais pode nos abandonar. E nós precisamos entender que para que eu compreenda o que seja a simplicidade, a humildade, a solidariedade, eu preciso estar disposto a ajudar todos aqueles que se encontram em provações maiores. Para que nós possamos reconhecer se as nossas palavras despertam neles a paciência, para que eles possam sentir-se serenos, tranquilos e estejam alimentados por sua fé. É a fé que nos leva a encontrar o verdadeiro caminho do bem, da esperança. Quando nós curvamos diante de Deus e reconhecemos, percebemos a nossa pequenez. Renovemo-nos, queridos irmãos, dentro do Evangelho, nos tornando simples, nos tornando verdadeiramente humildes, como filhos de Deus, pois todos nós estamos tendo oportunidades de melhorar e de crescer. Queridos amigos, nós pedimos neste instante a Jesus que nos transmita o paz, os mensageiros do seu amor, essa equipe de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, nossa querida irmã Sheila, que possa nos visitar nesta manhã, repartindo conosco o passe, que é o fluido que tanto necessitamos, que renovam as nossas energias, sustentam os nossos pensamentos, alimentando-os de esperança. Fluidifique a nossa água para que ela possa ser fluidificada. Que nela seja depositado os recursos divinos da natureza e que possamos sentir agasalhados pelo seu amor, Jesus. Amigos queridos, que esta manhã seja de luz e que nós tenhamos muito trabalho, muitas oportunidades para nos renovarmos em esperança, na fé e na caridade. Um abraço, amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.